Olá, esse é o 5º vídeo da série de discipulado. Eu sou o pastor Claudinei. Vamos compartilhar o Evangelho de João no capítulo 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? E disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entendes essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Até aqui. Nicodemos era um homem religioso, conhecedor das Escrituras, mestre em Israel, rabino, conhecedor das Escrituras hebraicas. Mas quando ele vai ter com Jesus, escondido à noite, talvez para não ser visto devido à sua posição e à oposição que os semelhantes a ele, os mestres de Israel, faziam em relação a Jesus, ele quis ir reconhecer Jesus como mestre e estender, dar as boas-vindas a Jesus, dizendo: Mestre, ninguém pode fazer o que tu faz se não estiver com Deus. Jesus ele entende aquele momento como uma oportunidade de lançar a Nicodemos uma oportunidade de conhecer o novo que Deus estava para fazer, o novo nascimento. Estender a Nicodemos a oportunidade de receber salvação, nova vida. Essa religiosidade de Nicodemos não foi capaz de fazer dele uma nova criatura. O conhecimento bíblico que ele tinha não foi capaz de fazer dele uma nova criatura. A experiência religiosa como líder não foi capaz de fazer dele uma nova criatura. A única coisa que poderia fazer de Nicodemos uma nova criatura era nascer de novo. Por isso, infelizmente, algumas pessoas não compreendem e dizem: eu tenho uma religião, eu sigo uma religião. Religião não faz de ninguém nova criatura. Religião não faz ninguém nascer de novo. O que faz o homem nascer de novo é achegar-se a Cristo, em verdade, arrependido, e buscar esse nascimento. Jesus disse que era necessário nascer do Espírito e da água. Do Espírito, porque quando nós cremos, o Espírito Santo passa a habitar e passa a comunicar o nosso Espírito com o Espírito de Deus. Então nascemos pela operação do Espírito Santo em nós, que reata a comunhão. A própria palavra religião tem a ideia de religar, reatar. Por isso, a única religião verdadeira é aquela que realmente liga o homem a Deus. A única religião verdadeira é aquela que é capaz de reatar o homem a Deus. E esse é apenas Jesus Cristo, não doutrinas de homens ou ensinamentos de homens, mas apenas Jesus Cristo é capaz de fazer isso. Apenas Jesus Cristo é capaz de operar essa obra. E ele estava dizendo: eu te falo de coisas espirituais, mas você não consegue compreender.
Eu falo para vocês de coisas espirituais e assim é aquele que não é nascido de Deus. Embora ele tenha conhecimento até mesmo teológico, mas ele não consegue compreender as coisas de Deus porque não nasceu de novo. A sua mente não está aberta para as coisas de Deus. O seu entendimento não está aberto para as coisas de Deus e não consegue compreender aquilo que Deus fala ou aquilo que Deus tem a dizer. Talvez ele consiga compreender histórias bíblicas. Talvez ele consiga compreender o contexto de muitas coisas da Bíblia, historicamente falando ou moralmente falando. Mas há algo no interior daquele que nasce de Deus que é diferente, porque ele passa a compreender a mente de Deus, a mente de Cristo passa a ser entendida por ele. Ele começa a compreender, sem que ninguém o fale, a vontade de Deus. Por isso João mesmo diz na sua epístola que vocês não têm necessidade de que alguém vos ensine coisa alguma. Isso ele dizia em relação a saber a vontade de Deus. Isso é o novo nascimento, é ser remoldado, é ser regenerado, é ser nascido de novo numa nova natureza. É como se alguém recebesse uma segunda chance na vida. Alguém que não tinha família, alguém que tinha uma família destruída, uma família arrasada, e que recebe a oportunidade de entrar numa boa família. E ele precisa aprender os hábitos dessa família, ele precisa aprender o modo de viver dessa família, ele precisa saber como agradar o pai dessa família, como agradar os líderes dessa família, para viver em harmonia com essa família. Assim, aquele que se achega a Cristo, ele precisa de aprender a conviver com a família de Deus e na família de Deus, fazendo a vontade de Deus. E esse processo é um processo que muitas vezes é rápido, outras vezes é lento. Depende de quanto ou quando a gente se lança para fazer a vontade de Deus. Então, regenerado, nascido de novo, esse é o desejo de Deus para o seu povo. Deus te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém.